Então agora vamos ver na prática como é que funciona isso, corrente contínua e corrente alternada. Bom, aqui temos um transformador. Esse transformador, ele tem uma entrada de 220, aqui ó, essas duas da ponta, você entra 220. Aqui eu tenho uma energia de 220. Se eu pegar esses dois da ponta e ligar aqui, aqui eu tenho uma entrada de 110. Ou se eu ligar esses dois aqui, eu tenho uma entrada de 110. Então, ou seja, da ponta 220, aqui ou aqui 110, certo? Então, se eu pegar meus 220 e ligar nessa entrada, ele vai me sair aqui 12 volts. É a tensão que a gente vai trabalhar hoje para explicar a diferença entre corrente contínua e corrente alternada. Vou mostrar isso na prática. Vou mostrar os outros componentes antes. Aqui eu tenho uma ponte retificadora e um capacitor. O que ele faz? Ele converte a alternada em contínua. Aqui é uma ponte retificadora também, converte a corrente alternada em contínua. Aqui é um capacitor, ele filtra, ou seja, ele não deixa ela oscilar, ou oscila o mínimo possível, dependendo do tipo do capacitor e da frequência da corrente alternada. Isso aqui também é uma ponte retificadora. Tá? Bom, então, vou fazer alguns lembretes para vocês. Normalmente, baterias, ou melhor, as baterias são todas de corrente contínua, certo? E a energia 220, entre outras, ela é de corrente alternada. E qual que é a diferença entre elas? São várias. Normalmente, apenas motores e lâmpadas e outros lâmpadas incandescentes e outros componentes são de corrente alternada. O restante da energia ela é de corrente contínua. Por exemplo, um computador ele passa por uma fonte. Internamente na fonte dele ele tem uma ponte retificadora que converte a alternada em contínua para o funcionamento dos equipamentos. Para vocês entenderem melhor a diferença entre corrente alternada e corrente contínua, eu vou usar hoje um relé. Um relé, eu já fiz um vídeo falando sobre relé. Se você quiser, pode dar uma olhada, você vai entender melhor o que é isso. Então ele é um componente, é uma chave eletrônica, ele tem uma bobina. Se eu inserir aqui na entrada dele corrente contínua, ele apenas vai fazer um chaveamento. Eu vou mostrar para vocês um relé desmontado agora. E já preparado, esse. Ele apenas vai fazer um chaveamento, ou seja, essa chave vai apenas mexer para cima ou para baixo. Quando eu colocar nele corrente alternada, como a corrente oscila, tanto um lado pode ser positivo quanto negativo, ela oscila positivo e negativo, ela vai bater, ela vai ficar batendo. Vamos ver isso na prática? Esse relé tem 12 volts, tá? Aqui eu tenho um transformador de entrada. Eu vou colocar nele 220 na entrada e eu vou sair 12. Esses 12 que saem aqui, ele é alternado, tá? Para mim conseguir contínua, eu vou ter que fazer um filtro. Então vamos lá. Vou inserir na minha energia que eu falei com vocês na entrada. Vocês podem ficar tranquilo que essa minha energia ela é protegida. Caso dê um curto como assim, ela tem uma proteção que desarma. Eu tenho uma lâmpada série que ela desarma. Então apenas a energia que tem chegando aqui é apenas suficiente para ligar os equipamentos. Não tem um perigo de levar curto, de explodir nada aqui, graças a Deus. Eu sempre trabalho com energia protegida para evitar qualquer tipo de problema. Então vamos medir aqui para ver se está saindo 12. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Aqui eu estou medindo em corrente alternada. Aqui, ó, a medição é de corrente alternada. Eu vou ver se eu consigo colocar ele mais para medir aqui para vocês, ó.
Está na posição de corrente alternada. Vou medir o transformadorzinho. Está me dando mais ou menos 12 a 13 volts, está correto. Viu? Isso aí é a medida correta. Vejam que ele está em corrente alternada. Então vamos lá. Bom, o relé. Vamos ligar o relé para ver o que acontece. Seria um lado, para ele funcionar legal, um lado teria que estar positivo, outro lado negativo. Mas a gente vai testar ele na corrente alternada, 12 volts. Vamos ver o que vira. Coloca esses componentes para lá. Vocês estão ouvindo o barulho aí? O que acontece? A corrente alternada ela tem uma frequência de 60 Hz, ou seja, ela oscila o positivo e o negativo, ela oscila 60 vezes, ou seja, aqui em 1 segundo, aqui é positivo 30 vezes e aqui 30 vezes, e aqui negativo 30 vezes, ou seja, aqui é positivo, negativo, depois inverte positivo, negativo, positivo, isso 60 vezes em 1 segundo. Quando isso acontece, o que acontece? Como isso aqui é uma bobina, ele vai oscilar. Então, ou seja, ele vai gerar um pulso para frente e um pulso para trás. Isso aqui vai bater 60 vezes por segundo. É esse barulho que vocês escutam aqui, ó. Ou seja, ela bateu 60 vezes por segundo. Ou seja, o relé não vai funcionar, ele vai ficar abrindo e fechando a chave, abrindo e fechando a chave, porque ele é alternada. E esse relé é corrente contínua, ele precisa de uma corrente contínua para funcionar. Então, com isso, a gente montou uma ponte retificadora. Se você ainda não sabe o que é uma ponte retificadora, eu fiz um vídeo específico mostrando a construção de uma ponte retificadora. E aqui eu tenho um capacitor. O capacitor, ele tem o lado positivo e o lado negativo. Bom, a gente vai ligar a ponte retificadora, tem o lado certo, tem um lado que sai aqui, desse lado só sai positivo, aqui só sai negativo, aqui entra positivo e negativo, aqui entra positivo e negativo, ou seja, a corrente alternada entra por aqui. Eu vou soldar ela pra gente ver como é que isso vai funcionar. Então, vou colocar ela aqui e vou soldar as pontas. Estamos soldando as pontas para a gente colocar. Então o que a gente está fazendo agora? A gente está transformando a corrente alternada em corrente contínua. Quando eu faço isso, ela ainda oscila, ou seja, ela corta todos os pulsos negativos de um lado e corta todos os pulsos positivos do outro. Ou seja, de um lado ela só sai positivo e do outro lado ela só sai negativo. E ela oscila, ou seja, ela às vezes ela fica positivo e com energia e sem energia, com energia e sem energia. E aí o que acontece? Dependendo do circuito, ele não vai funcionar legal. É aí onde entra o capacitor. O capacitor carrega e corrige esse erro ou essa perca de energia. Bom, colocado no local. Então aqui, nessa saída aqui, eu já terei uma corrente contínua. Só vou conferir para ver se está tudo certo.
Na verdade ela oscila, mas como é uma frequência tão rápida, é difícil de ser identificada. Eu vou ligar o relé. Ó, vamos ver. Ó, o relé, vocês podem ver que ele parou de bater, ó. Simplesmente ele parou de bater, ou seja, já deu para ele funcionar. Caso ainda não tivesse dado, ou em outros circuitos, para não funcionar, o que eu posso fazer? Eu acrescento esse capacitor que eu ligo positivo no negativo, e ele vai filtrar para mim essa energia e ela vai ficar melhor ainda, ou seja, ela vai dar a menor oscilação possível. Ainda dá uma pequena oscilação até com o capacitor, mas já seria a menor oscilação possível. Eu também, além de uma ponte completa, eu posso apenas usar um diodo. Agora sim, uma filtragem completa. Eu também posso usar apenas um diodo. Um diodo faz a mesma conversão. Então, ou seja, vocês têm que tentar entender o seguinte: corrente contínua é a mais usada atualmente. E outra, além dessa transformação, todas as baterias, pilhas, entre outros, são todos corrente contínua. Corrente alternada é a que sai da rede elétrica e é a que um alternador, por exemplo, gera, entre outros componentes gera. Por exemplo, a energia solar ela já gera corrente contínua. E essa foi uma pequena demonstração. Qual que é a diferença da corrente contínua e alternada? Se você ligar alternada em equipamentos de corrente contínua, ele não vai funcionar. Ou seja, ele vai dar erro, ele vai dar diversos problemas. Então, um transformador, ele entra 220, ele apenas transforma a energia, ele reduz a energia para 12. E o que realmente transforma é a ponte retificadora, tá? E um capacitor. Transforma a alternada em contínua, beleza? Então a diferença delas principais é: corrente contínua é para um tipo de equipamento e corrente alternada para outro tipo de equipamento. Espero que vocês fiquem de olho nessa situação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Inscreva-se em nosso canal e até o próximo vídeo. Valeu, até mais.